amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre sob a ótica mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa aí que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver aqui o programa e os temas propostos. Chegando a eleição, esse domingo, agora dia 2 de outubro, o Brasil inteiro, e Guarujá não é diferente, os eleitores vão às urnas para escolher o novo chefe do Executivo, que é o prefeito ou a prefeita, e os novos ocupantes do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. No Guarujá, um prefeito e 17 vereadores. Com a proximidade, vocês tiveram aí ao longo das últimas semanas uma maratona de programação de cidade com todos os 11 candidatos, todas as 11 propostas dos candidatos, para poder fazer aí a sua escolha o maior acerto possível, dependendo das suas convicções políticas. O programa teve o objetivo de oferecer aí todas as opiniões e todas as propostas, justamente para que você pudesse conhecê-las todas. Os programas estão, inclusive, disponíveis no site de relacionamentos do YouTube e também no Facebook, na página do Assunto Cidade. Se quiser rever algum programa desses 11 candidatos ou de qualquer outro, é só procurar no Facebook Assunto Cidade ou no YouTube, que você encontra lá a íntegra dos programas. Agora, essa reta final do programa Assunto Cidade, nós convidei aqui o Márcio Souza, ele que é formando em ciência política, também presidente, líder comunitário aí também, presidente da CEMAG, né? Daí vai explicar já. E a gente tem a intenção aqui de bater aquele papo descontraído, como vocês estão acostumados aqui no programa Assunto Cidade, sobre esse quadro aí que acontece no próximo domingo aí, pode mudar a cara da cidade ou não, né? Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer a presença, Márcio. Deixo o espaço para você cumprimentar antes do telespectador. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Valdir. Eu já queria começar o nosso bate-papo aqui lembrando da nossa último bate-papo, onde eu terminei dizendo que a marca dessa eleição seria a imprevisibilidade, né? Nada estava definido. Muita gente, inclusive, dava como certo aí a candidatura do Farid, hoje o Farid não é candidato. Por exemplo, tem tantas outras coisas que daquela nosso bate-papo para cá mudou no cenário político da cidade. Ainda tinha no cenário o homem lambi-lambi, que era o Fábio Fronterota, que acabou desistindo também. Pois é, Marquiel deixou de ser candidato, Fábio Fronterota, Heitor Gonzalez, Rogerinho Lima, que não era, e nós falamos aqui que ele poderia ser, ele acabou sendo. Enfim, a gente acabou o Rony do Grêmio, que a gente já avaliava que talvez não conseguisse. Exatamente. Mas a gente, naquelas nossas análises, boa parte a gente acertou e algumas foi imprevisível. Do nada, trouxe uma novidade no processo. A gente ainda não sabe o resultado, logicamente, ninguém sabe o resultado da eleição. E também agora, ao longo dessa semana, devem ser publicadas aí algumas pesquisas que estão registradas no site do TSE. Mas dá para dizer que a grande mudança da campanha eleitoral foi a saída do Farid, Márcio? Com certeza, Valdir, com certeza. O Farid vinha com uma musculatura muito boa, né? Inclusive com o apoio de uma parte da Câmara, né? A gente falava da dificuldade que os vereadores teriam em se reeleger por conta da ausência de chapas nos seus partidos. E uma das coisas que acabou acontecendo foi o chamado chapão. Eles tiveram que juntar, por exemplo, 6 vereadores numa única chapa que ficou sem candidato a prefeito oficialmente, mas que apoiava, no caso, a candidatura do Farid. Então, foi uma forma que eles encontraram para tentar salvar alguns deles nesse chamado chapão. Então, o Farid vinha com musculatura muito forte. Essa musculatura, não sei se conseguiu se transferir para a Haifa. A gente não consegue ver com tanta força assim, mas eu acho que ela ainda no processo, a principal candidata. A principal candidata, talvez a favorita. É o que tem aparecido nas pesquisas que já saíram, né? Exatamente. Não, e o que a gente sente na rua, conversando com as pessoas, é que as principais candidaturas têm sido a do Suma, a do Benzi e a da Haifa, né? Seriam as 3 com mais visibilidade, pelo menos, no processo. Esse chapão que você falou, que você citou, é um chapão que reúne 6 vereadores com mandato. E aí fica parecendo aquela brincadeira de criança, aquela dança das cadeiras, né? Porque não vai ter cadeira para 6, né? Eu faço uma análise que nessa eleição, se eu não me engano, tem 16 chapas concorrendo à eleição. 16 chapas concorrendo a 17 cadeiras.
na minha avaliação, só metade dessas chapas é que vão ter o quociente eleitoral para poder eleger vereador. Algumas não vão conseguir atingir o número de votos necessário para ter uma cadeira sequer. E esse chapão, com 6, eu acho que pelo menos 3 devem perder o mandato e 3 devem continuar. Deve perder a cadeira. Né? Mas aí também foi a única solução, porque teve um vereador que acabou ficando sozinho, o caso do Edilson Dias, do PT, né? Ficou sem grupo, né? Vamos dizer assim. O Mário Lúcio também ficou sozinho, aí o Givaldo e o Toninho estavam na mesma chapa, tiveram que se unir, juntamente com o Soares e o Nicolás, eles tiveram que fazer. E tem o MacGyver, que é considerado vereador sem mandato pelo número expressivo de voto que ele teve, também compõe o mesmo grupo aí, chamado Chapão. As outras chapas também têm números expressivos de vereadores. Se você pegar a chapa do PP e PTB, se não me engano, PP, PMDB, né? PP, Pátria Livre e PMN. Essa chapa, essa coligação tem 3 vereadores. O Jaiminho, China e Eroso. E a chapa do PTB com o PRB também tem 3 vereadores, que é o Elias, Sorriso e o Bispo. Também ficou um bloco com mais 3. Então você tem 3 de um lado, 3 do outro, 6 do outro, já deu 12. Aí você tem os outros aí dividido. E tem uma tradição da Igreja Universal de ter uma votação boa no candidato, né? Sim, todas as eleições a Universal ganha, o candidato da Universal chega em primeiro. Não sei se dessa vez vai ter o mesmo êxito, porque é uma eleição totalmente diferente, né? Totalmente. Né? A gente tem escrito na internet aí um título chamado Campanha Atípica, e a gente tem percebido todas as mudanças e acho que a significativa que o eleitor deve estar percebendo também é a ausência de visibilidade das campanhas, né? Você não vê a campanha na rua dos candidatos, você não tem o cavalete, que era um negócio que dava uma visibilidade enorme para a campanha. Você não tem mais o outdoor, que era outra coisa que também divulgava impactava a imagem do candidato, aquela coisa enorme nas esquinas, né? E uma campanha muito fraca financeiramente, porque não tem mais o financiamento empresarial de campanha. Isso reduziu o custo de todas as campanhas, jogou lá embaixo. Campanhas que custavam 3 milhões, 4 milhões, hoje está saindo aí menos de 300 mil reais. Se você olhar a primeira parcial, ninguém gastou mais do que 250 mil reais na campanha até agora. Muito baixos os números de gastos com a campanha. Porque não tem também no que gastar, né? Eles não podem um monte de coisa. São mudanças, muita mudança assim que veio para o bem, né? Porque o cavalete era uma coisa que incomodava bastante. Ficava fixo, primeiro que dava um trabalho danado para o candidato em termos de logística, que tinha que colocar de manhã e retirar à noite, e segundo que incomodava quem está tentando atravessar a calçada. Incomodava e é um custo caro aquilo, você tem que ter um caminhão para uma perua, para colocar, 2 ou 3 pessoas para retirar, né, aquele negócio, recolher, e aquilo às vezes batia o vento, teve gente que se machucou com aquilo ali, e aquilo gerava também muito processo de impugnação eleitoral, toda hora tinha uma reclamação na Justiça Eleitoral. Então essa é uma novidade que eu acho que é boa, eu acho que foi bom a retirada dos cavaletes. Os candidatos estão apostando muito em reunião política. A campanha ela está rolando, a grande maioria das campanhas ela está acontecendo ou na internet, uma campanha virtual, ou nas casas, né, as reuniões ou visitas. Nesse momento em que a gente conversa aqui, por exemplo, deve ter aí, sei lá, uns 100, 200 candidatos se reunindo na casa de alguém, levando suas propostas, suas ideias. Isso é uma mudança também, porque o candidato não costumava fazer isso. E de manhã é feira, né? De manhã é feira. Feira. A feira também tem sido fundamental para os candidatos. Uma coisa que me impressionou bastante foi os carros de som. Aí eu estou tendo uma experiência de também acompanhar a campanha de cima de um carro de som. O microfone e o caminhão de som tem sido fundamental para todas as candidaturas. Pouquíssimas não adotaram, somente as candidaturas majoritárias. Pouquíssimas não adotaram a estratégia do caminhão de som. Porque é aquela comunicação de massa, né, consegue... Porque o sujeito, o eleitor, ele é obrigado a ouvir o candidato falar em cima do caminhão de som. Mesmo que ele não queira, não tem jeito. Ninguém vai segurar o microfone do cara. O cara vai falar o que bem entendeu. O eleitor é obrigado
a ouvir, né? Essa tem sido talvez uma das marcas dessa eleição e acho que pegou. A gente vai pegar também para as próximas. A legislação também, muita gente foi pego de surpresa e acabou não sabendo interpretar direito. Eu lembro que no começo da campanha propriamente dita, aí naquele período de 45 dias antes, quando começaram a andar os caminhões de som, a gente falava se o candidato podia ou não podia subir no caminhão e falar. Ficou muito candidato, ficou esperando, com medo de subir, achando que não podia, outros achavam que podia e subiram, mas também receosos. A falta de informação também é crucial, né? Nessa hora. A legislação falava, por exemplo, que nessa eleição estava proibido trio elétrico. E o trio elétrico é uma coisa maior do que um caminhão de som. Ele é mais potente, ele tem uma outra característica. O caminhão não, o caminhãozinho de som, o sujeito pode subir. E também tinha a dúvida, inclusive isso pode ser até alvo de alguma impugnação, de alguma ação eleitoral, porque a legislação fala que o caminhão tinha que estar parado, né? Você pode falar quando ele estiver parado. Uhum. Mas aí como é que faz? Se o caminhão tem que se deslocar de um canto para o outro, não dá. O caminhão parado vira um comício que também não dá para você parar o caminhão toda hora. E você não pode parar ele na via pública, porque aí a polícia vem e faz você andar. Esse caminhão não pode ficar parado aí. É outra lei do trânsito, né? As leis elas se conflitam nesse momento, né? O sujeito não pode ficar com o caminhão parado atrapalhando o trânsito. E ele tem que falar para o eleitor. Então, acho que a saída é essa aí, do caminhão ir devagarzinho. E vai falando com as pessoas. Do hino, acho que foi o primeiro que eu vi pelo menos, assim. Depois vi o candidato Jonatas aí. Sim. E os discursos geralmente são acirrados, né? E é um jeito prático de fazer campanha. Parece um Facebook falante, né? Ambulante. Aí, é incrível. O candidato grita de um lado, o outro grita do outro, e os caminhões se cruzam, às vezes se elogiam, boa sorte, aí na outra esquina já começa o pau de novo um no outro, é uma coisa interessante. Outra coisa que a gente também não sabe que vai acontecer aí ao longo da semana, a gente sempre bate na madeira, espera que não aconteça nada de desagradável, nada de grave, né? Mas até certo ponto, os candidatos se respeitaram bastante. Isso que eu tenho notado, pelo menos assim, nos encontros, assim, debates. Tem um ou outro assim que cria um pouquinho de atrito, às vezes tem um pouquinho de atrito com um com o outro, assim, mas no geral eu acho que os candidatos se comportaram bem um com o outro, assim, como adversários, não como inimigos. Uma outra marca, Valdir, dessa eleição é isso que você está falando, é os debates. Né? Os debates que houveram no Compeg, na Santa Cecília, no Sindicato dos Funcionários Públicos, no camping, aqui na Igreja Matriz. Tem um previsto para terça-noite lá na ERP? Não, na ERP. Né, todos esses debates foi uma marca onde os candidatos procuraram ser realmente respeitosos um com o outro, mas ao mesmo tempo tentar mostrar o diferencial, né, e mostrar um bloco mais alinhado a não criticar o governo, outro mais engajado em atacar o atual governo, né, mas de um modo geral eu acho que foi tranquilo, até porque todos eles, se a gente olhar, todo mundo ali se conhece, muitos já trabalharam junto na mesma administração, outros, seja no atual governo, seja no governo passado, já estiveram alguma ligação, até de trabalho mesmo, com o governo do Farid, há 8 anos atrás, e o da Antonieta nesses 8 anos. Então todo mundo já se conhece, todo mundo se respeita nesse sentido. Agora houveram algumas flerpas aí um com o outro, sim, mas nada que tirasse aí a boa vizinhança entre os candidatos. É verdade. Eu lembro do primeiro debate lá no Santa Cecília, que teve um entreveiro no intervalo lá, entre o Farid e o candidato Val, né? Sim. Mas nem foi para o ar, ficou ali restrito aos bastidores. Coisa de bastidor e tal. A Raifa parece que estava ruim da garganta, e aí o Farid acabou saindo aí na defesa dela lá. A gente estava lá acompanhando o bastidor e é interessante o bastidor de um debate, é interessante o engajamento das assessorias em querer ajudar o candidato. Isso para mim tem sido uma novidade, acompanhar essas coisas, mas foi muito, muito gratificante estar naquele momento lá e ver tudo o que está acontecendo no bastidor dos debates. A campanha também não seria diferente, né? Até porque tem 11 disputando a cadeira da prefeita, mostrou também a má avaliação, a péssima avaliação da administração por parte da população, independente se a prefeita fez ou não fez aquilo que ela
pretendia realizar pela cidade nos anos de seus 8 anos, mas de uma maneira bem clara o eleitor parece que não está reconhecendo o governo dela como um governo realizador. É interessante, Valdir, o número de candidaturas. Se a gente olhar lá atrás, muita gente queria ser candidato. Vários tentaram, havia um funil de candidaturas. Todo mundo queria passar por esse funil. No final, eu cheguei a contabilizar mais de 30 pré-candidatos que queriam essa vaga. No final ficou 11. Ainda é um número muito grande, mas na última eleição nós já tivemos 9. Nós tivemos 9 candidaturas na última. Num processo de reeleição, né? Onde ela poderia se reeleger. Onde a prefeita se reelegeu, onde ela vinha no processo de reeleição, já tinha 9 candidaturas. O que mostra a fragmentação das forças políticas na cidade. E também, de alguma forma, estratégias de sair em blocos. Olha, aqui todo mundo é amigo, mas a gente sai num bloco e se encontra no segundo turno. Aqui todo mundo é oposição, quem sabe lá na frente a gente se encontra num possível segundo turno. Aposta-se muito na ideia do segundo turno. Mas acontece que a presença da prefeita, eu tenho falado da importância da prefeita nessas eleições, a presença dela na eleição pode acabar inviabilizando um segundo turno. Eu acho que a presença dela, a exposição dela e a negatividade da exposição dela pode acabar elegendo a Raifa no primeiro turno. Eu acho que a lembrança da prefeita acaba por garantir votos para a ex-deputada Raifa Madi. E essa transferência é natural por causa da lembrança da memória coletiva, né? O nome da família Madi ainda é muito presente no... Como antítese da prefeita. Como antítese da prefeita. No momento em que o eleitor ele se vê chateado com a ausência de zeladoria nos bairros, com problemas na saúde, com o escândalo da merenda, que é outro tema também que foi muito presente durante toda a eleição, seja nos debates, seja nas ruas, seja nos materiais de propaganda. Quando o eleitor vê essa presença do governo municipal e da prefeita negativa no processo, ele na bronca, ele vota na Antonieta. Assim como foi na eleição passada, quando a lembrança do mensalinho fazia muita gente querer votar na Antonieta, no contrário do Farid. Então agora eu acho que o jogo se inverteu para o desgaste dos que apoiam o atual governo. E o camarada vê a cidade não em acordo com aquilo que ele gostaria de ver, bate na cabeça, a primeira coisa que vem, a lembrança que vem é a memória do Farid. Da memória do Farid. E um voto de vingança. É um voto de vingança. A gente percebe que ou é protesto, ou é vingança, e agora também nessa reta final entra o tal do voto útil, né? Onde os candidatos começam a dizer, se não vota em mim, vota em fulano, né? Se não for votar em mim, um já pede voto para os dois, né? Pede para ele e para o próximo. Um dia acho que a política vai crescer assim no intelecto das pessoas, de modo a entender que o primeiro turno vale justamente para isso, né? Vota com consciência naquele que você gostaria de ver, né? E depois do segundo turno, se houver segundo turno, você escolhe o menos pior, vamos dizer assim, essas coisas, que não é se não for o seu, né? Eu acho que o primeiro momento, o voto tem que ser nas propostas, nas ideias, naquele que você acha que está levando aquilo que você gostaria para a cidade. Eu concordo contigo nesse sentido. Mas tem gente que pensa logo, não, vamos resolver no primeiro turno. Eu acho, por exemplo, que em Santos deve dar primeiro turno. Lá é uma situação um pouco melhor resolvida. Aqui no Guarujá não, aqui está embolado a visão das pessoas, eu tenho conversado com muita gente, está embolado. E os candidatos também de trás, né, vamos colocar assim, aqueles que não eram muito conhecidos, como por exemplo o Jonas, o Walter Batista, esses candidatos eles têm surpreendido nos debates, têm falado, eles têm sido muito observados pelo eleitor, que às vezes não aposta numa vitória, mas se interessou pelo projeto, tanto do PSOL quanto do Rede. Eu vejo que essas duas candidaturas é as que mais surpreenderam. Outra candidatura que também tem surpreendido é a do Val Advogado. Ao contrário do que se esperava, que o Val seria massacrado por conta da ADIM, aquele negócio do funcionalismo, o que eu não vejo isso, eu vejo o Val crescendo muito nas ruas, eu vejo a candidatura do Val ganhando visibilidade. E ele tem uma virtude que é o enfrentamento, né? Ele vai para cima, né? Ele vai para cima. Sim, a coragem do Val de comprar o debate, comprar o pau. Eu acho interessante. Eu lembro que no debate do sindicato, lá teve um momento bastante acirrado, ele, inclusive com o Jonas. Com o Jonas, sim. Qualquer um que jogasse essa história de funcionalismo para ele, se imaginava que vai tremer. Ele vai para cima, ele vai para cima. É uma candidatura com visibilidade, né? A gente tem feito uma crítica também, Valdir, por exemplo, na estratégia da bandeira, né?
Essa estratégia que o candidato usa, contrata uma pessoa, ela fica parada na esquina, balançando a bandeira. Nos dias de sol, a pessoa fica ali, aquela cara de triste, balançando a bandeira, mas você sabe que a pessoa está ali precisando do dinheiro, e você fica chateado com o candidato, porque ele está rindo e a pessoa está sofrendo. Então, é uma estratégia que eu acho ruim, essa da bandeira. Mas, por outro lado, ela dá visibilidade para a candidatura. Você tem uma impressão, se o cara colocar aí 200, 300 pessoas segurando a bandeira dele, dá a impressão de que o cara está bem pra caramba, né? Mas algumas pessoas mais críticas não vê dessa forma. O próprio cara que está segurando a bandeira pega a bronca do candidato, porque ele fala, pô, estou fazendo me ferrar aqui por causa de R$50, eu estou aqui me lascando nesse sol ou nessa chuva. R$50 por dia? Eu acho que é por aí que eles estão pagando, acho que é 150 ou é 150 por semana. Eu vejo também, Márcio, às vezes o camarada está ali também, não sabe nem qual é o candidato que está, ele está ali no WhatsApp, daí, balançando a bandeirinha ali e tal, ele está ganhando, calculando como é que ele vai fazer. O que ele vai fazer com esse dinheirinho no final? Está no celular ali, se você parar e perguntar que candidato é esse, não sei, eu estou aqui no WhatsApp. O WhatsApp tem sido uma novidade também boa para esse trabalhador. Demorou para a internet virar uma ferramenta forte de campanha, mas nessa eleição entrou de vez. Chegou de vez. Não, a internet é o que está salvando muitas candidaturas, porque não tem a dificuldade de se produzir um material de campanha é muito grande, Valdir. Você sabe que a gráfica, ela não aceita o dinheiro vivo, ela quer que o candidato dê o cheque da campanha para ele poder liberar o material. A Lava Jato serviu para isso, se a gente for olhar, ela deixou todo mundo em choque, todo mundo com medo. Ninguém mais quer fazer o Caixa 2, não que ele não deva estar ocorrendo, acredito que sim. Mas as pessoas têm muito medo hoje de fazer qualquer tipo de compra ou de venda sem que ela seja oficial. O medo hoje é muito grande. Também com tantas figuras importantes indo presas, sendo condenada, é natural que os empresários e os políticos fiquem com as barbas de molho, né? Tem um fato também peculiar na campanha que é a greve dos bancos, né? Que atrapalhou a vida de muita gente aí, de gráfica, de produtores de material e também de candidatos que não tem como movimentar e fazer depósito, às vezes fazer alguma movimentação na conta, né? Essa greve dos bancos veio em péssima hora. Além de tudo, além de toda a dificuldade burocrática, você ainda tem mais um fator a mais que é a greve dos bancos, que prejudicou também o sujeito para ele poder receber a doação, pegar o cheque, pagar a gráfica, pegar o material. Uma campanha pobre de material, muito por conta disso também, né? Quem estava bem estruturado, bem articulado para fazer material, conseguiu. Mas quem foi começar a correr atrás já durante a campanha, até agora não conseguiu ver material. E a legislação que oferece ferramentas aí para você, qualquer um fiscalizar, né? Sim. Todo mundo ficou... Uma outra característica dessa campanha também, Valdir, as ações judiciais contra candidatos. Você tem várias impugnações, muitas ações na justiça, muita gente que... eu acredito que vai ter candidato aí, sempre teve, mas nessa ficou mais... A quantidade aumentou. Então você vai votar no dia da eleição e o seu voto não vai valer nada, você vai votar no candidato que está impugnado. Alguns tentam esconder a todo custo a sua impugnação, né? Diz que, não, eu entrei com recurso, eu continuo no jogo, eu continuo candidato. Um exemplo claro disso é o vereador Mário Lúcio. Sim, ele foi indeferido, foi indeferido, mas ele continua sob recurso. Sob recurso. Você vai lá no site e está dizendo que está sob... Mas não é só ele, tem vários outros que estão na mesma situação. O próprio Farid poderia estar nessa situação quando ele foi impugnado, foi provocado pelo candidato Rodrigão da Parada. E pelo Ministério Público também. Pelo Ministério Público, ele foi impugnado. E aí ele poderia ter entrado com recurso e ele estaria disputando a eleição com recurso. Mas aí ele já fez outra opção, falou, não, isso vai demorar, vai dar confusão, e trocou pela raiva, pela esposa. Mas essa característica da eleição de levar para o tapetão a discussão, levar para a justiça, seria a judicialização da política. Isso aí também é um negócio que é uma marca nova dessas eleições, né? Verdade. O aumento, né, significativo. O aumento disso. E como você falou, os reflexos disso nós só vamos saber na hora da apuração. Na apuração é que a gente vai saber quem realmente é candidato e quem o voto não será válido. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, já voltamos já para aí, a gente no segundo bloco podia conversar sobre essas postagens que você fez sobre a campanha atípica e todas essas avaliações aí que a gente vem fazendo. Vamos lembrar o telespectador, como nós estamos atendo, embora as pessoas como o Márcio, por exemplo, tenham a sua opção política, sua opção pessoal como política, nós estamos conversando aqui com ele na condição de um estudante de ciência política para tentar
entender esse processo aí e ajudar um pouco aí na formação de opinião de todo mundo. Então, independente de qualquer posição, nós estamos aqui conversando com eu como jornalista profissional, o Márcio como um formando em ciência política e também um líder comunitário aí antigo, já está aí já um tempão na estrada. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho, já volta já para o segundo bloco. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje uma conversa aqui descontraída com o Márcio Souza. O Márcio Souza, que é formando em ciência política. Valdir, Oi? ele está entrando na câmera. Ah, é. Ó, tá vendo? Põe a cabeça para frente para tu ver. Ó, tá vendo? Ah, entendi. O balanço do Vamos corpo. fazer de novo? É só, pode continuar, só faz Tá. essa parte. Tá bom. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, um papo aqui descontraído com o Márcio Souza, ele que é formando em ciência política, e a gente está aqui tentando entender esse processo cabeludo e complicado que é a eleição municipal de Guarujá. 11 candidatos a prefeito, mais de 330 e pouco, para ser quase exato, candidatos a vereador, candidatos a uma das 17 vagas para a Câmara Municipal. No primeiro bloco a gente conversou sobre essas e há algumas coisas que estão se tornando assim evidentes na campanha, como o uso da internet e a questão aí das reuniões políticas. Todo candidato agora já sabe quanto custa um pastel e um caldo de cana na feira, porque todos eles já estão frequentando aí a feira, mesmo que alguns que nunca tenham ido em feira na vida, mas a maioria está indo frequentar, e os carros de som que têm servido aí como uma alavanca para a divulgação das campanhas. Durante esta semana, várias pesquisas aí serão publicadas, pesquisas registradas, há pelo menos 3 pesquisas registradas, uma delas do Instituto de Pesquisa do Grupo A Tribuna, e, em princípio, a avaliação geral ela teria um pouco mais de coerência, vamos dizer assim, em seus números. Tudo isso é futurologia, o que vai decidir mesmo é domingo, cada eleitor na urna. Márcio, e a boca de urna, hein? O que será disso, hein? Vai ter gente presa domingo, hein? Eu acredito, pelo que a gente está vendo, Valdir, que estão preparando boca de urna. Sim, o que a gente percebe aí é que vai ter muita gente na rua no dia da eleição. Vai ter muito... Talvez tenha mais cabo eleitoral do que eleitores na rua. Vai ter aquela boca de urna, o cara fica com o papelzinho escondido. Ó, meu candidato aqui. Eu assim, das outras bocas de urna, das outras eleições, tinha uma característica que alguns candidatos apostavam na compra de voto mesmo. O cara ia lá, pagava pelo voto, eles criavam estratégias, né? Que era tipo, dizer qual que é a camisa que o candidato está usando na hora de votar, e aí só depois disso que o cara recebia o dinheiro da boca de urna. O cara votava e dizia qual era a camiseta. Outra estratégia é que
tinha que tirar uma foto, né? Quando começou os smartphones, você tem que tirar uma foto para mostrar que você votou. Você tira a foto, você confirmando o voto. E isso é proibido. Então, mas tudo isso hoje está proibido. Hoje a fiscalização, para que se consiga inibir esse tipo de ação, é muito grande. No entanto, vai ter muito candidato que não gastou recursos durante toda a campanha e que vai apostar na boca de urna. Né? Vai apostar a regimentar aí algumas milhares de pessoas para trabalhar supostamente na boca de urna, quando na verdade o cara quer o voto de quem der o nome para ele. Isso vai gerar uma confusão enorme. Tenho absoluta certeza que se os políticos apostarem na boca de urna, vai ter eleitor aí, cabo eleitoral que vai receber o dinheiro de 4, 5, 6 candidatos, né, e não vai votar em ninguém, porque o cara vai ter que ficar com 6 camisetas, ele vai ter que... Não é a história da camiseta que eu não entendi. O cara coloca 6 camisetas, aí passa o primeiro, para ver se ele está trabalhando, ele está com uma. Ele já tira, aí vem o segundo, ele tira, aí vem o terceiro, ele tira. Esse é malandro, esse é malandro. E cada camiseta ele recebe o... Será que dá para pôr 11 camisetas? Difícil, 11 camisetas. Olha, o brasileiro dá jeito para tudo, viu, Valdir? O brasileiro, ele tem um jeitinho aí de tentar arrancar a grana dos políticos em época de eleição, mas vai ser terrível o dia da boca de urna. Uma coisa também que eu acho que era legal a gente falar, Valdir, você falou das pesquisas. O que a gente tem notado nas pesquisas é o revezamento. A Haifa e o Farid sempre ficou em primeiro lugar nas pesquisas. O que a gente percebe é o revezamento entre o Benzi e o Suma. Então, quando a pesquisa é feita por algum veículo de comunicação que é mais ligado ao grupo do Marcelo Squacione, ao Benzi, a pesquisa dá o Benzi em segundo. Quando o jornal, o veículo é ligado ao governo, Antonieta, ao Suma, aí dá o Suma em segundo. Né? Então eles vão se revezando da pesquisa quem fica em segundo. Uma coisa comum que a gente já percebeu, porque a candidatura do PSOL tem atacado muito a candidatura do Benzi e do Suma, é que, talvez até por vingança, eles sempre deixam o Jonatas em último. Estava sempre em último. O Jonatas sempre acaba em último. O que eu não acho que reflita o que a gente tem visto nas ruas. A candidatura do PSOL tem empolgado, como eu disse, junto com a do Walter Batista. Mas é interessante essas pesquisas. A questão eu acho que talvez a do IPAT, né, do IPAT, da tribuna, talvez seja a mais respeitada. Exato. E deve sair agora nos próximos dias com um quadro mais claro do processo. E aí, com essa pesquisa, talvez a gente consiga imaginar se vai ou não ter o segundo turno. Se bem, Valdir, que o povo do Guarujá não adianta a pesquisa. Ele constrói uma narrativa nos últimos dias da eleição e pronto, e vota, e define. Foi assim quando a Antonieta ganhou a primeira vez do Farid, já no primeiro turno, quando se construiu uma narrativa e ela levou no primeiro 2008. turno. 2008. E foi assim na última eleição, quando houve o segundo turno, ela também foi reeleita, mas numa virada, numa construção de uma nova narrativa. Então nessa, eu acho que, acredito que vai ser do mesmo jeito. Essa semana agora que se inicia, os próximos dias serão decisivos para essa narrativa. E aí o povo caminha junto. É um efeito manada, onde todo mundo vai votar do mesmo jeito. Porque aqui no Guarujá, a gente tem pontos estratégicos de discussão da política. É o ponto das barcas, o comércio aqui de Vicente Carvalho, é a feira de domingo, é o ferryboat ali, é a região da Cachoeira, onde o fluxo de pessoas que transitam na região da Cachoeira Vila Zilda é enorme. Posto Ipiranga. Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga ali no centro do Guarujá. Ali. Então, é nesses núcleos que se faz o grande debate político das eleições e é daí que se constrói as narrativas que vão definir a eleição aqui na cidade. Santos, São Vicente, Praia Grande e as outras cidades que têm segundo turno devem decidir a fatura já logo no primeiro turno, pelo menos é o que a expectativa que existe aí por conta das pesquisas publicadas, né? Nesse caso, somente o Guarujá viveria o clima eleitoral aí até o final de outubro. Sim, o problema do Guarujá é esse, como eu tinha dito no bloco anterior. A fragmentação das forças, as estratégias de se alinhar, bloco de oposição, bloco alinhado com o governo, bloco, por assim dizer, de situação. Né? Essas candidaturas, se a gente observar, o vice era do atual governo, do INO. O Val Advogado é líder da prefeita na Câmara. Ele se coloca como independente, mas está a serviço do governo, na Câmara, pelo menos. No presente. Isso. O Adilson Jesus é ex-secretário da prefeita na Câmara. O Walter Suma, o PSB, tem o Nego Valt, que era a base de apoio da prefeita na Câmara, e tantas outras figuras do governo Antonieta que está junto com ele.
O Benzi insiste em tentar provar que é oposição, mas também tem fotos e mais fotos fazendo parte da base do governo Antonieta. No campo mais de oposição, Angélica Mariano, declaradamente contrária ao governo da Antonieta. O Jonatas Nunes, o pessoal declaradamente contrário ao governo de oposição. Walter Batista na mesma linha, foi o líder da greve dos professores, naquela questão do aumento lá do 0,5%, né, a provocação com a categoria da qual ela fazia parte, da 0,5%. O Walter foi um dos líderes daquele movimento, também de oposição. O Rogerinho Lima, que num primeiro momento me parecia vir com a linha de oposição, mas na medida em que ele nos debates elogia muito o Valdir Tamburus, que era chefe da urgência e emergência do governo Antonieta, a gente percebe também uma ligação muito forte, né, nos elogios dele, um alinhamento já com esses caras. E aí e o Farid, que aí, a Raifa, que é antítese natural ao governo Antonieta. Então você percebe dois blocos distintos, a gente já tinha falado sobre isso na nossa última conversa, que haveria dois blocos. E esses dois blocos, ainda que se respeitem, mostram posicionamentos claros a favor ou contra. E a Antonieta é a pessoa mais importante. Aquilo que você estava falando no primeiro bloco. Eu vejo ela como a pessoa mais importante da eleição, nesse momento. Pode ser que ela não eleja o sucessor dos seus sonhos, né? Mas com certeza o sucessor dela está na raiz do seu governo. Né? Sim, ela será responsável pela eleição do próximo prefeito, é minha opinião. Exato. Inclusive, a presença dela na eleição, eu não achei que ela viria para a eleição. Eu achei que ela ficaria no gabinete dela, mas ela subiu em carro de som, fazendo campanha para o Adilson de Jesus, foi para a rua pedir voto no sábado passado, se não me engano. Essa semana ela está como capa do jornal Itapema, falando do aeroporto. Né? Então, a figura da prefeita se faz presente no processo. Claro, ela quer fazer a campanha para o candidato do PMDB, que é o candidato dela, é até natural. Mas, ao mesmo tempo em que os problemas da cidade são grandes, ela passa a ser uma cabo eleitoral importante para os candidatos de oposição. Exatamente. Tudo é munição, né? Ela ajuda quem está no apoio a ela e ela ajuda quem é contra. Ela ajuda dos dois jeitos. Nesse momento, tudo é munição para os adversários. Assim, rapidamente, mas que a gente já está estourando. E a Câmara? Eu acho, Valdir, que os vereadores ouviram os nossos alertas aqui nos bate-papos que nós tivemos. Que todo mundo conseguiu achar uma chapa que dê condição de se eleger. Todos eles têm chance de se reeleger. Estão bem localizados agora com as coligações que se formaram. Dependendo de si próprio, né? Depende da votação que eles tiverem. Agora, tem um problema sério. É imprevisível os novos candidatos. Você tem novidades nessa eleição que vão arrebentar. Caras que você nunca ouviu falar na política, que vão estourar em voto. Gente folclórica, gente que está na internet fazendo campanha com 4, 5 mil visualizações de seus vídeos. Gente que está arrebentando. E aquele voto mais tradicional, ele não vai acontecer. Tem muito tiririca, por exemplo, nas redes sociais. E tem muito líder comunitário que está extraindo voto das candidaturas tradicionais. Então, eu vejo que vai ser difícil. Não vai ser uma eleição onde todo mundo vai ter 2, 3 mil votos que vão se eleger. Acho que o número de votos para eleger será menor. E você fala o quociente? Você acha que não, os votos individuais do candidato. O quociente vai ser alto. Né? O quociente eu acho que vai ser alto, mas os votos individuais para se eleger, eu acho que vai diminuir um pouco. Dependendo, é claro, do que a gente falou da boca de urna. Essa também é significativa. Porque o povo, e aí uma crítica muito clara ao povo, que critica a corrupção, mas no dia o cara chega com R$50, ele vai lá e se vende. Ele se deixa se corromper. Então pode ser que isso também seja importante e acabe elegendo ou reelegendo alguns vereadores. Tem até uma postagem legal que eu vi na internet, uma nota de 100, assim, seu voto pode ser vendido por R$100, depois você fica 4 anos sem escola, sem saúde, sem médico, exatamente. É porque o povo acha que político é tudo igual, ele acaba achando que não vai... Mas é tudo igual por causa disso. Por causa disso. O próprio povo quem faz, quem elege. Os políticos não saem do nada, eles não vêm de um limbo, eles saem do próprio povo. Vou fazer até uma brincadeira, não cai do céu. Né? Não cai do céu, eles surgem dentro da sociedade como lideranças e ocupam os espaços de poder com o papel de mudar a vida das pessoas, mas no final só muda a da maioria deles. Né? Tem muito político que se fosse para cair de outro lugar, com certeza não seria do céu. Não, do céu não, teria que vir de baixo para cima. Mas, senhor, domingo agora tem a votação, a TV Guarujá e agora o TV vão acompanhar a partir das 17 horas lá dos
estúdio da TV Guarujá, acompanhar a apuração, vamos estar entrevistando. Logicamente que eu vou acabar te telefonando para a gente bater um papo lá sobre o quadro que vai se desenhar ali após o início da apuração. E a gente vai conversando e, logicamente, nós vamos ter outra oportunidade aí, outras oportunidades depois aqui no Assunto Cidade, de avaliar aí o resultado desse processo. Eu te agradecer muitíssimo, deixo o espaço para você dar uma última mensagem. Eu queria mandar uma mensagem para o eleitor aqui da nossa cidade. Essa eleição é extremamente importante, é o futuro dos nossos filhos, das nossas vidas que está em jogo. Vamos escolher bem o candidato. Acho que cada um tem que votar com a sua consciência, né? Observar o quadro atual e votar com a consciência. Observar tudo que você acompanhou. E se não acompanhou ainda, dá tempo, procura a rede social, que a campanha está acontecendo nas redes sociais. Procure observar o perfil dos 11 candidatos e escolha aquele que você acha que mais se identifica. E se houver o segundo turno, aí você faz a escolha do menos pior, por assim dizer. Claro. E eu acho que a gente vai ter uma cidade melhor. E só reforçando o que o Márcio falou, procure, se não achar, procure no YouTube ou no Facebook o Assunto Cidade, tem lá as entrevistas com os 11 candidatos, os 11 grupos que disputam a eleição. Você pode ter uma visão legal lá no YouTube ou no Facebook, só procurar Assunto Cidade que você acha lá. Obrigado, Márcio. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, novo Assunto Cidade. Até logo a todos.